Em Gênesis 1, eu leio um verso, a congregação lê o outro, e assim sucessivamente. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E de novo dizemos amém. Irmãos, ouça essa frase de um homem que viveu alguns anos atrás, na verdade, muitos anos atrás. Ele era um pensador francês. Ele escreveu o seguinte, e ao citar, naturalmente, que eu não estou afirmando estas palavras, estou apenas citando, mas ouça. Deus era uma enganação. Somente existe a natureza. Os fracos existem para ser escravizados e explorados pelos fortes. Caridade é uma ideia fraca e sem objetivo, e a fala de fraternidade é uma fraude. A doutrina de amar o próximo é um delírio do cristianismo e não da natureza. Essa frase, eu imagino que você se sentiu desconfortável ao ouvir essas palavras, como eu me senti ao lê-las. Mas se você pensar bem, se você tira o que nós acabamos de ler aqui do horizonte da realidade, o que é que sobra? Se você tira duas coisas principais, a primeira, a ideia de Deus como o Criador de todas as coisas, e a segunda, a do homem, como uma criação especial, que é o tema da minha mensagem hoje. O homem como imagem e semelhança de Deus, o que é que sobra para dar valor, para dar sentido para o homem? O que é que faz com que alguém tenha o dever de olhar para o seu próximo como igual? Veja se não faz sentido, ainda que as palavras sejam muito feias, dê licença para eu citar de novo. Deus era uma enganação, somente existe a natureza. Os fracos existem para serem escravizados e explorados pelos fortes. Caridade é uma ideia fraca e sem objetivo, e a fala de fraternidade é uma fraude. Amar o próximo, a doutrina de amar o próximo, é um delírio do cristianismo e não da natureza. Por quê? Se você tira, repito, as coisas que nós vamos ver aqui hoje, se elas não estão no horizonte, então o que é que sobra? Sobra muito pouco. Na verdade, não sobra praticamente nada. Nós estamos quarta-feira por quarta-feira, já algumas, olhando para esse primeiro livro da Bíblia. São ensaios, irmãos, ensaios para no ano que vem a gente entrar com outro olhar no livro de Gênesis. Mas nesses ensaios eu permito, e uma vez que quarta-feira a gente pode ir mais profundo, a gente olhar para algumas questões importantes. Então nós já olhamos para algumas coisas, só um pouquinho, viu? Não pense que foi muita coisa, olhamos só um pouquinho do que dava para a gente ver em Gênesis 1 durante 3 quartas-feiras. Hoje nós vamos partir para uma coisa muito, aliás, permita eu fazer essa pausa muito bem feita. Existe uma coisa em Gênesis que se repete. Quando Moisés sentou para escrever o livro e o Espírito Santo orientando, ele tinha um estilo de escrita, que é basicamente isso aqui, eu vou exemplificar e você vai ver. A primeira história, ele conta mais resumida porque ela é menos importante do que a segunda história, que é mais comprida. Ele conta a história de Caim, poucos versículos, a história de Sete, muita coisa.
A história de Esaú, poucos versículos. A história de Jacó, muitos capítulos. A história de Judá, só um capítulo, capítulo 38, que ele fez uma maluquice lá. A história de José, capítulo 37 e 39 a 45. Gênesis é assim, a primeira história é contada de maneira sucinta, porque ela é menos importante do que a segunda. Então, agora vem o insight. Ele está contando para nós da criação do universo. Ele fala da criação do sol, das estrelas, de todas as coisas, mas o objetivo dessa narrativa não é nos deter no cosmos. É por isso que a Bíblia não fala tanto sobre a criação do universo, como fala detalhadamente sobre a criação do homem. Condiz com o jeito do livro, porque o objetivo não é falar de estrelas, nem para estrelas, o objetivo é apresentar duas coisas para nós. Primeiro, quem Deus é, e a segunda, quem nós somos diante de Deus, aos olhos de Deus, nossa posição, a posição de Deus exaltado sobre nós, e nossa posição, que é o que veremos hoje e mais alguns dias, Deus assim o permitindo. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Atenção, façamos, está no plural. Com quem Deus estava falando? A resposta daqueles que negam a doutrina da Trindade, porque eu sei que você sabe a resposta. O argumento falso, enganoso, demoníaco dos que negam a doutrina da Trindade é dizer que Deus está falando com os anjos. Mas a implicação disso é que o homem seria a imagem, então, de Deus e dos anjos. Mas o versículo 27 responde, apesar do façamos no plural no versículo 26, diz, a imagem de Deus, não de anjos, mas a imagem de Deus o criou. Esse é um daqueles textos que a gente estuda para poder ver que essa doutrina da Trindade está presente na Bíblia, da primeira página até a última. Mas não é esse o nosso foco hoje. O nosso foco é que Deus criou o homem de uma maneira diferente de toda a criação. Para você conhecer melhor Gênesis comigo, Deus usa a palavra criar. O verbo criar aparece no capítulo 1, versículo 1, criou Deus os céus e a terra. Pastor, o resumo está sem os versículos. Está. Foi uma dica que me deram. Falou assim, não coloca não, pastor, para o pessoal trazer a Bíblia e abrir, porque o resumo o pessoal não está trazendo a Bíblia. Estou fazendo um teste aqui hoje. Capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Não se usa de novo o verbo criar até o versículo 21. Ele volta no versículo 21 para dizer que Deus criou as baleias, ou grandes peixes, e todo réptil de alma vivente. E volta de novo agora no versículo 27. Mas no versículo 27, Gênesis 1, 27, aparece três vezes. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 3 vezes. Você acha que Deus não está querendo ser enfático aqui? É óbvio que Ele está querendo ser enfático. Do capítulo 1, versículo 1 até versículo 21, Deus criou e depois Deus começou a separar as coisas, distingui-las umas das outras. Deus separou o universo da terra. Depois Deus separou as águas e a terra. Depois Deus separou o dia da noite. Depois Deus vai abrindo a sua criação. Parece que, como dizem alguns, cada vez que entra o verbo criar, Deus está colocando uma nova etapa no processo de criação. Pode ser isso, não vou nem entrar nessas coisas tão aprofundadas. Mas se é isto, então você tem que ver novamente a repetição, 3 vezes. Criou no versículo 27. A mesma coisa acontece no capítulo 5, veja bem. Este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, 2ª vez. E os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados, 3ª vez. Repetição, ênfase, portanto. Repetição é ênfase. ênfase para quê? Para nos mostrar que o ser humano não é mais um dentre todas as criaturas.
mas uma criatura à parte, criado numa condição que nem os anjos têm. O Salmo 8 diz que nós somos menores do que os anjos, mas nem eles, maiores que nós, são imagem e semelhança de Deus. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Deus deu ao ser humano uma posição única na criação. Esta é a parte teórica. As aplicações são muitas. Muitas. E, curiosamente, o tempo no qual nós vivemos mostra como é importante os crentes estarem bem conhecedores do livro de Gênesis, porque os assuntos que causam confusão no coração e na mente das pessoas no nosso tempo, muitos deles são resolvidos aqui. São resolvidos aqui. Uma corte estava debatendo recentemente se era legítimo aprisionar macacos nos zoológicos, se eles não deveriam ter direito de ir e vir, uma vez que eles não são criaturas tão distintas de nós. Por que um fica solto e o outro fica preso? Quantos debates existem para proteger, e veja, meus irmãos, eu jamais diria para a gente não proteger os animais. O livro dos Provérbios diz que o homem piedoso trata bem os seus animais. Esse não é o ponto. O ponto é outro. É a exaltação, porque você perde a referência e você equivale homem e animal. E quando você equivale homem e animal, o ovo de tartaruga, gente, não me entenda errado, o ovo de tartaruga é muito precioso, mas o ovo de tartaruga é tão precioso quanto uma pessoa, e não é, não pode ser, uma loucura uma ideia dessa. É uma loucura que o ovo de tartaruga seja protegido, mas o bebê no ventre não seja. Então não pense que Gênesis é longe de nós. Muitas das coisas de confusão do nosso tempo voltam em Gênesis para encontrar resposta. Tem uma enchente, tem um furacão, as calotas polares estão derretendo. E o que é que o mundo diz? É a culpa do homem. Dizem mais, é a vingança da mãe natureza, não é isso que a gente escuta? Deus é uma ideia abstrata, mas a natureza é uma pessoa, tem sentimento, tem vontade, tem ira, tem vingança, se vinga, vai atrás, pune a gente. Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso? Muito. Muito, na verdade. Tanto que aqui eu vou dar só uma pincelada. Em Gênesis capítulo 2, versículo 5, está escrito: toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, eu já disse isso em outras mensagens, o homem foi criado para trabalhar a criação. Para trabalhar a criação. Cuidar, mas trabalhar. Veja o que diz o versículo 15, lá embaixo, 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para 2 trabalhos, o lavrar e o guardar. Então aqui você tem a base de como deve ser a relação do ser humano com os recursos naturais, com o mundo no qual Deus nos colocou. Lavrar por um lado, explorar, tenha domínio sobre as coisas, mas só domínio, só lavrar, só explorar, guardar. Ei, uma curiosidade para você. Essas mesmas 2 palavras, traduzidas de maneira diferente, estão lá em Números 4:28, onde fala que o dever dos levitas era guardar e cuidar do tabernáculo. Faz o link. Tinha o levita, por acaso, ele tinha o direito de comer do pão, ele tinha o direito de comer da carne dos sacrifícios, não é verdade? Era a porção dele. Mas quando os filhos de Samuel decidiram garfar, pegar com o garfo a porção de carne que não era deles, mas era do Senhor, veio-lhe a reprimenda divina. Quando Nadab e Abiú, sobrinhos de Moisés, decidiram queimar um outro fogo, veio o fogo, subiu e os consumiu ali mesmo, diante do Senhor. Quer dizer, eles tinham direitos,
Eles tinham até alguma liberdade, mas não era liberdade demais. Uma liberdade temerosa, uma liberdade responsável. Eu prefiro dizer, uma liberdade responsável. Então vamos aplicar essa ideia. Se Deus permitir, quarta-feira que vem eu pregar sobre o Jardim do Éden, nós vamos ver algumas ideias bem interessantes aqui, mas não agora. Vamos pegar essa ideia e aplicar a relação do homem com a criação, porque o texto diz que o homem é diferente do restante da criação e Deus criou para dominar. Não é um domínio predatório, não é um domínio irresponsável, mas também não é uma posição tímida, não é uma posição rendida ou amordaçada. Há algo claro aqui: superioridade. O ser humano é superior a qualquer outra criatura que existe. Repito, as aplicações disso, meus irmãos, são tão grandes, são tantas, mostra o quanto Gênesis é importante para nós. Uma vez que, no mundo, na mentalidade do mundo, esse negócio de Gênesis aqui é pura ficção, e nós estamos aqui, aos olhos do mundo, perdendo nosso tempo, estudando uma fábula antiga, lendária, puramente inventada. Aos olhos do mundo, o que é que é? Se isso aqui não é, então o que é? Nós sabemos o que o mundo diz. O mundo diz que ao longo de um processo interminável de tempo, uma coisa fantástica, eu já falei sobre isso, não vou entrar novamente nesse ponto, foi surgindo por puro acaso, o ser humano. E agora, uma vez que tudo isso aqui é balela, uma vez que tudo isso aqui é nada, quais são as questões que nós enfrentamos hoje? As questões que você pode se refazer. Você nasceu de um jeito, mas você pode se refazer. Você nasceu um homem, mas você pode se refazer numa mulher. Você nasceu uma mulher, mas você pode se refazer num homem. Basta isso vir da sua persuasão. De verdade, minha gente, que qualquer pessoa, 30 anos atrás, ouvisse que nós iríamos estar vivendo isso hoje e achar que tinha dado assim, um coletivo de maluco, só pode, não tem explicação. Mas essa é a realidade, é o mundo no qual nós estamos hoje. Onde está a resposta? Gênesis. Onde está a resposta de Deus? Gênesis. Veja o que diz o versículo 27 do capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Onde está a resposta? Está em Gênesis. Está na criação, está no Criador, está no poder do Criador sobre tudo aquilo que Ele cria e que depende dEle para existir. Nós sabemos, para citar o exemplo máximo, que matar alguém é errado. Mas é errado por quê? Olha a frase que eu disse para vocês. Os fracos existem para serem escravizados e explorados pelos mais fortes. Por que é errado? Vá comigo lá em Gênesis agora, capítulo 9, só como uma citação. Entre capítulo 1, onde você está, e capítulo 9, minha gente, acontece muita coisa. Passam-se muitos anos, acontece muita coisa, mas depois que acontece queda, a multiplicação do homem, a rebelião terrível que tomou conta do mundo contra Deus, o juízo de Deus na forma do dilúvio, vêm as águas do dilúvio, descem as águas do dilúvio, quando descem, 8 pessoas no mundo inteiro, Deus diz o seguinte, capítulo 9, versículo 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. A base, o fundamento de qualquer coisa que você queira chamar de moral no relacionamento humano, o fio que separa o certo do errado, aquilo que distingue o bem do mal nas relações humanas está aqui, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem.
Se não for, como dizer que é mal? Só nos sobra o consenso da maioria. É a única coisa que resta. Ou a vitória do mais forte. É a única coisa que sobra. Como eu disse, irmãos, eu comecei a pregar nesse livro de Gênesis algumas semanas atrás. São, como eu falei, são ensaios para o desejo que a gente tem de poder falar mais aos irmãos. Mas aí eu estava, como eu disse, domingo, andando lá na Feira do Livro, estou até procurando, porque eu tirei uma foto do bendito do livro. Você está andando na Feira do Livro, você vê lá a quantidade de coisa que tem lá, livro disso, livro daquilo, mas qual não foi o meu espanto quando eu cheguei lá e vi a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Você ouviu o título do livro? Deixa eu ler de novo e preste atenção, se tudo isso que eu estou conversando não está aqui no título do livro. Escute. A origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Quem é mais forte, que viva, que vença. Quem é mais fraco, que morra e seja vencido. Que diz a palavra de Deus? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Constatar que o homem é a imagem de Deus, não é apenas conhecer um detalhe da narrativa bíblica. Eu aprendi hoje que Gênesis diz. Não. É o que você é, mais do que qualquer outra coisa. E igualmente a pessoa ao seu redor. É o que dá um igual valor a toda e qualquer pessoa. É o que confere dignidade para o ser humano. Esse ponto. Deus criou o homem à sua imagem. Nada mais é a imagem de Deus. Nós gostamos de ver Deus no pôr do sol, de ver Deus no mar, de ver Deus nas estrelas, nas montanhas, e nós estamos vendo o que Deus fez, não quem Deus é. A imagem de Deus, claro, não está perfeita, se o tempo permitir, a gente vai ver isso hoje. Mas a imagem de Deus não é a montanha, não é o pôr do sol, não é a lagoa, não é a cachoeira, não é o vulcão, não é o mar, não é o céu, não é o cosmos, é o homem. Eu vou falar disso daqui a um minuto. Mas quando a gente olha para a gente, é difícil a gente imaginar que a gente é a imagem de Deus. Mas a gente vai entender o que aconteceu. Mas agora não. Uma pergunta. Será que é uma metáfora? É tão comum, então, mesmo quando alguém quer se apegar à Bíblia, tentar lidar com Gênesis diante do mundo no qual nós vivemos é difícil. É muito difícil você se apegar a Gênesis no mundo que já descartou Gênesis há muito tempo, e não só Gênesis, como toda a revelação divina. Parênteses. Alguns anos atrás, um domingo à noite, um domingo de ressurreição, saí do culto da igreja, aquela festa, aquele domingo que a gente celebra a ressurreição de Jesus. Domingo à noite, chego em casa, televisão ligada, passando aquele programa que dizem que é fantástico, mas é chato a beça. A reportagem era uma reportagem sobre a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Aí mostra reconstruções, aqueles infográficos, não sei o que e tal, e pá, vai e tal, pá. Diz no final assim, aqui, mostra o lugar, foi colocado o corpo de Jesus que desapareceu 3 dias depois. Lembra que o diabo mora nos detalhes? É a mesma coisa. O mundo rejeita. Então, para lidar com Gênesis, não é difícil. Basta nos dizer assim, vocês são muito fundamentalistas. Eu já fui chamado de fundamentalista, achei um elogio tremendo. Depois eu explico a origem da palavra. Vocês são muito fundamentalistas. Isso aqui, obviamente, isso aqui é uma metáfora. Isso aqui é um texto antigo, você não pode esperar que um texto antigo seja uma coisa exata. Isso aqui é uma metáfora. E quantas vezes você e eu já encontramos falar que isso aqui é uma metáfora.
É uma história para contar a história. Então eu vou dar algumas respostas para os meus irmãos que podem ser úteis. A primeira, e eu achei bem interessante fazermos esse exercício. Vamos perguntar para algumas pessoas da Bíblia se é metáfora ou não. Moisés, o que Moisés acha? O que Moisés acha? Lá no capítulo 5, Moisés escreveu uma genealogia, e essa genealogia que vai até um homem chamado Abraão, que era uma pessoa igual a mim e a você, sobe até Adão. Então Moisés não acha que ele está falando de uma figura de linguagem, de uma pessoa imaginária, porque genealogia. Vamos perguntar para o autor da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 4, fala de Abel. Abel era filho de quem, hein? Opa, peguei desprevenido. Abel era filho de quem? Irmão de Caim. Fala dele como um herói da fé. Hebreus 11, 5 fala de Enoque, é outra metáfora? Não para o autor de Hebreus. Hebreus 11, 7 fala de Noé, outra metáfora. Cópia de um livro babilônico lá que ninguém sabia que existia até pouco tempo atrás, xerox mal feito. Não. O autor de Hebreus não pensava assim. Vamos perguntar para o apóstolo João a opinião dele. Querido apóstolo João, será que é uma metáfora? E ele vai nos responder em 1 de João capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim. Então, para o apóstolo João, Caim foi uma pessoa que existiu de verdade. Filho de quem? Irmão de Abel. Vamos perguntar para o evangelista Lucas a opinião dele. Será, Lucas, que Adão era uma metáfora? E aí Lucas, no capítulo 3, começou a falar a linhagem de Jesus. Assim como Moisés fez e Crônicas faz, Lucas fez. Agora, eu queria te chamar a sua atenção. Eu sei que nenhum de meus irmãos pula genealogias quando está lendo a Bíblia, porque vocês são crentes. Eu sei que vocês não fazem uma coisa dessa. Eu nunca pensaria isso de meus irmãos. Nunca. Quando Lucas escreveu aquela genealogia, de onde ele tirou isto? Então tem uma informação que você precisa saber. Quando Lucas escreveu o Evangelho, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Se o templo ainda estava de pé, ainda existiam os arquivos do templo. E os arquivos do templo eram um tesouro tão precioso quanto todo o ouro do templo. Porque os arquivos do templo eram o registro fiel de cada filho de Israel que nasceu de geração em geração, antes do exílio, após o exílio, exercido pelo serviço minuciosíssimo dos escribas, que a gente às vezes não gosta deles, mas ele também não pode tirar o mérito deles. Lucas foi ao templo, consultou as genealogias, os arquivos de Israel, e começou a escrever que Jesus era, e assim ele foi, geração por geração por geração, subindo, foi até Davi, subiu, foi até Jacó, subiu, foi até Abraão, subiu, e o versículo 38, Lucas 3,38 diz, e Cainã de Enos, isto é, filho de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Lucas, eu estou pegando as opiniões deles. Será, Lucas, que era uma metáfora? Lucas dirá que, pelo menos na opinião dele, não. Mas eu creio, você também, que o escrito de Lucas é palavra de Deus. Mais uma pessoa, apóstolo Paulo. Será o que será? Não, eu acho que Paulo achava que era uma metáfora. Será, apóstolo Paulo, que Adão era uma metáfora? Será que Adão era uma pessoa assim aleatória, imaginária, uma figura, uma parábola, uma historinha? Igual Pinóquio, vem nos dizer o apóstolo Paulo, irmãos, são tantos os versículos, eu não sei se estão as referências aí no resumo, eu imagino que sim, de Romanos e tantos outros textos, eu vou só citar, porque não dá tempo da gente ler tudo isso aqui hoje, mas é uma riqueza bíblica para você.
Em Romanos 5, o apóstolo Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem entrou a salvação. Em 1 Coríntios 15, versículo 21, ele diz a mesma coisa, e aí ele usa a expressão muito típica de Paulo, muito característica, dizer primeiro Adão, segundo Adão. Primeiro Adão, segundo Adão. Primeiro Adão, segundo Adão. Quando o rei Charles foi coroado ano passado, teve uma polêmica. Não sei se você acompanhou, eu acompanhei, eu gosto dessas coisas. Teve uma polêmica se ele poderia usar o nome de rei Charles III ou se ele deveria usar o nome de rei Charles IV. Tiveram que consultar os arquivos da Inglaterra lá, porque teve um rei que não foi coroado, que não era rei legítimo, que usou o nome de Charles III. Aí o que ele faz? Ele vai passar por cima do cara, vai dizer, não, esse cara não existiu não, dá aqui que o nome é meu. Esse negócio de contagem leva em consideração pessoas reais. Para Paulo falar de segundo Adão, é porque teve primeiro Adão. E tem mais. Quando Paulo fala que um homem tem um papel e a mulher tem outro, 2024. Quando Paulo fala que o homem tem um papel e a mulher tem outro, ele fala assim, por causa de Adão e Eva. E quando Paulo fala que o marido tem que amar a sua esposa, ele cita Gênesis e diz, e serão os dois uma só carne. Mais uma pessoa. Senhor Jesus, será que o Senhor Jesus achava que era uma metáfora? Mateus 19, Marcos 10, Jesus cita Gênesis para falar do casamento. E cita como fato e diz, o Criador os fez homem e mulher. Penso eu que Jesus sabia do que estava falando. Se você descartar Gênesis, não é só Gênesis que você descarta. O Novo Testamento tem 27 livros, 10 desses livros fazem referência direta a Gênesis. Então, se você descarta um, você descarta outros 10. Você está dizendo que um engano se intrometeu aqui na Bíblia. Que tem algo na Bíblia que não é bem assim. E esse é o problema, porque se uma coisa na Bíblia não for bem assim, o que será que é então? Tá? Mas eu não vou ficar me prendendo muito nisso, eu quero dar um ponto para os meus irmãos que é muito importante, pelo menos para mim é muito importante. Além dos versículos, e os versículos são suficientes, concordo contigo, mas além dos versículos, nós temos a seguinte pergunta, se não houve criação tal como está aqui, essa é a coisa mais importante da mensagem hoje. Dessa parte. Se não existiu Adão, não teve queda. Se não teve queda, não tem salvação. Se não tem salvação, pobre de nós. Se Adão foi uma metáfora, então quando foi que o pecado desfigurou a imagem de Deus em nós? Em quem? Como? Não tem Adão, não tem queda. Não tem queda, não tem salvação. Não tem salvação, pobres de nós. Mas nós estamos aqui rodeando um ponto, não é? E está na hora de entrar nesse ponto. Porque a gente está falando, e já concordamos, por um lado, de fato, a Bíblia mostra, então, que nós somos a imagem de Deus. Mas quando a gente olha para, cada um de nós olha para si mesmo, e convenhamos, quando a gente olha para o mundo no qual nós está, não parece que é bem assim, não. Então a pergunta é, o que caracteriza o ser humano como imagem de Deus, irmãos? E a resposta é dupla. A primeira, veja isto, Deus via um retrato dele mesmo no homem. Dá para acreditar numa coisa dessa? Quando Deus olhava para um anjo, Deus não via a imagem dele. Mas quando Deus olhava para Adão, Deus via a imagem dele.
Quando Deus olhava para o cosmos, esse infinito cosmos gigantesco, quando Deus olhava para o mundo, com todas as coisas maravilhosas e temíveis que existem no mundo, Deus não via a imagem dele nessas coisas. Mas quando Deus olhava para Adão, Deus via a si mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Deus via a si mesmo. E você precisa entender isto. Não é que Deus seja um ser vaidoso. Essa é uma das oposições que fazem a Bíblia, que o nosso Deus é um Deus vaidoso. É um Deus que quer tudo ao redor dele e tal. Essa é uma das críticas que fazem a palavra de Deus. Esse não é o jeito correto de entender essa verdade bíblica. Não é mesquinhez, não é vaidade. É porque Deus é inigualavelmente o maior bem, a maior beleza, a maior glória. Não existe nada maior do que a beleza dele, do que a glória dele. Não existe bem maior do que o bem que ele é. E Deus viu o reflexo do bem dele em nós. Deus viu o reflexo da beleza dele em nós. E como não existe beleza maior, não existe bem maior, Deus tinha prazer em ver o reflexo dessa glória, desse bem, dessa beleza no ser humano, expresso não só em que a gente exista, não é meramente a existência, é porque nós tendemos a interpretar a Bíblia e até a vida pensando em nós primeiro. Pense em Deus primeiro. Deus criou essas coisas e nós, como imagem dele, não para existirmos somente, mas a fim de que existíssemos em comunhão com ele, que ele visse a beleza e a glória e o bem dele em nós, em comunhão com ele. E aqui você já entendeu o que é que desfigurou a imagem de Deus em nós. Mas ainda não. Eu falei que o primeiro ponto é que Deus via um retrato dele mesmo no homem. E hoje, apesar de tudo, ainda existem características no homem, mesmo após a queda, que são vistas ainda em nós e em Deus. Repito, a lista é gigante, é quase interminável, eu não vou citar tudo, eu vou citar 5 coisinhas. Mas antes, tem um vídeo na internet do Ariano Suassuna, que eu acho que você já deve ter assistido, o do pregador de roupa. Já assistiu? Não? Eu achava que era bem conhecido. Depois procure lá no YouTube, Ariano Suassuna, o pregador de roupa. Ele conta nesse vídeo que ele estava numa livraria e achou um livro de Friedrich Engels. Já ouviu falar de Friedrich Engels? Friedrich Engels era o parceiro de Marx. Uma nota de rodapé sobre Friedrich Engels. Perguntaram para Engels uma vez quem era a pessoa que ele mais desprezava no mundo. Essa frase está totalmente registrada. Você pode jogar no Google e você vai achar a fonte, não é invenção. Perguntaram para Engels quem era a pessoa que ele mais desprezava no mundo, e a resposta dele foi Charles Spurgeon, o pastor batista de Londres. Era a pessoa que Engels mais desprezava no mundo. Por quê? Porque o Evangelho libertava as pessoas da sede de vingança materialista. E as ideias de Engels não prosperaram porque o Evangelho de Jesus prosperava. Fecha parênteses. Ariano Suassuna estava numa livraria e achou um livro de Engels. E o título do livro, eu inclusive pesquisei, um livro de 1876. O título do livro é O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. Você ouviu? Vou ler de novo, olha que obra, que Nobel de Literatura. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Ariano Suassuna era um cara que tinha, aquele jeito de falar, aquela inteligência fantástica. Aí ele tirava da bolsa um pregador de roupa. E ele dizia, aquele jeito dele, até engraçado de ouvir como ele explicava as coisas, como ele falava, ele dizia que quando é que o macaco vai inventar isso aqui? Você tem 2 pauzinhos, um ferrinho amarradinho ali no meio de uma maneira engenhosa, que faz aquilo, prender roupa contra o vento. Aí depois de citar uma coisa tão comum, tão trivial, que a gente nem sabe quem inventou isso,
Ele fala assim, se isso aqui, como você vai comparar com a Quinta Sinfonia de Beethoven? Eu acho que Deus colocou uma coisa dentro do HD de todo mundo que rejeita esse negócio. E as pessoas só aceitam isso porque querem e por indução, porque é a coisa mais absurda. Ainda que a gente não veja perfeitamente Deus em nós, e não dá para ver perfeitamente mais, também não dá para negar que o ser humano é o que Deus o fez, a principal criatura da criação. 5 coisas com a letra C que eu não vou entrar nem em detalhes. Comunicação, linguagem. A linguagem. Desde o começo, Deus fala. E Deus ensinou o homem a falar. Você diz, não, pastor, o papagaio da minha avó fala também. Não, o papagaio da tua avó repete. Você fala. Segundo C, criatividade. Criatividade. Um castor constrói uma represa, é verdade. E o João de Barro constrói umas casinhas lindinhas demais da conta, também é verdade. Mas como comparar essas coisas com as coisas que Deus permite o ser humano criar? Como comparar? Como comparar com a inteligência artificial que o homem criou recentemente? Comunicação, criatividade, caridade. Você pode até dizer, uma vez que nós vivemos no tempo dos pets, você pode até dizer que o teu cachorro te ama, porque ele fica todo feliz quando você chega em casa. Nem entro nesse assunto. Mas dizer que é um amor semelhante ao amor que Deus dotou o ser humano de amar, dizer que existe, não. Comunicação, criatividade, caridade, comunhão espiritual. Qual é o único ser que adora? Qual é o único ser que adora? O ser humano. Consciência complexa. Então, 5C. Comunicação, criatividade, caridade, comunhão espiritual e consciência complexa. Você sabe que existe. O ser humano que não tem essa percepção é uma anomalia. Você sabe que existe. E por mais que o mundo esteja todo virado do avesso, e está, ainda existe um resquício de uma distinção entre certo e errado, a ponto de poder se afirmar que o que há por detrás das crises individuais do mundo é uma consciência culpada, que precisa encontrar paz no perdão de Jesus Cristo. Então, disse, a lista é gigante, eu só coloquei 5 coisinhas só para você guardar no bolso e pensar nelas. Comunicação, criatividade, caridade, comunhão espiritual e consciência complexa. Mas, enfim, 4º lugar, o que significa ser a imagem de Deus? O que isso importa na prática, além de todas as coisas que nós já consideramos? Já vimos o texto de Gênesis 9, mesmo depois da queda, o ser humano continua sendo a imagem de Deus. O texto de Tiago, que está aí só a referência, capítulo 3, versículo 9, fala da língua. Eu li esse texto domingo de manhã. Com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com a língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, apesar da queda, e apesar de que Deus não se vê mais na gente, e nós tampouco o vemos perfeitamente em nós, ainda assim, o ser humano continua sendo imagem de Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa. Quer dizer, em primeiro lugar, que o ser humano foi criado para Deus. E enquanto divagar deste propósito, a sua existência será sempre uma contínua, interminável incompletude. Veja bem, se um órgão do seu corpo não exerce bem os papéis para os quais ele foi criado para exercer, você procura intervenção e ajuda para que a coisa seja restituída à normalidade. Não é isso que você faz? Se o seu pulmão não estiver absorvendo bem oxigênio, você vai procurar ajuda para que isso aconteça. Se o seu olho der uma variada, você vai ao oftalmologista e vai ver se tem como reparar o que é que está acontecendo.
Nós queremos que as coisas funcionem dentro de nós bem. Sim, óbvio. No entanto, aqui a gente se depara com um problema tremendo. Eu queria ter mais tempo para falar disso hoje. Deus criou o pulmão para respirar, de fato. O olho para enxergar, de fato. Mas Deus criou você para adorá-lo. E essa função está muito disfuncional, mesmo em nós remidos. Tema que eu tenho trazido aqui ao púlpito algumas vezes, mas irmãos, é porque isso tem me deixado um tanto quanto perplexo. Eu estava aqui com os meus irmãos, cantando agora, coroamos a ti, ó Rei Jesus, linda música, mas eu estava pensando nesse tapete que está virado assim, ele tinha que estar virado assim. É sério, estou confessando aqui. Eu estava cantando algo maravilhoso sobre Jesus Cristo, mas a minha cabeça estava no tapete. Não precisa olhar para o tapete, mas não, já de manhã eu conserto isso. Com que frequência, nos lábios, nós somos portadores de verdades gloriosas, que, no entanto, não alcançam o nosso coração? Com que frequência nós estamos aqui no ato do culto público, um santo privilégio, que você jamais poderia comparecer perante Deus, mesmo na noite de quarta-feira, se o Filho de Deus não tivesse suportado a cruz em seu favor? Mas a nossa cabeça nos trai, é uma disfunção, é um pulmão que não respira bem, só que muito pior. É uma disfunção terrível. Porque nós fomos feitos para esse fim, adorar a Deus. Mas a adoração em si é algo tão desafiador. A gente ouve falar das modas do nosso tempo. Quando a bateria do microfone acaba, é que é para terminar a pregação, né? É uma dica de horário. Dizia eu. Não pense que adorar é uma coisa simples. Na verdade, irmãos, eu tenho falado disso, eu sei, repetitivamente, mas é porque isso tem estado muito presente nos meus pensamentos. Eu acredito que, até hoje, eu nunca cantei uma nota de um hino sequer da maneira como Deus merecia ouvir a adoração de mim. E que as orações mais ardentes, a Bíblia diz, não sabemos orar como convém. Talvez isso sirva para constatarmos, se é que precisávamos de constatação, que somos uma criatura caída. É uma disfunção. Fomos feitos para uma coisa que nos parece praticamente impossível. A gente distrai, a gente... Tão longe de mim, distante, onde irá meu pensamento? Essa é uma colocação. Existem tantas.
Enquanto o ser humano divagar de Deus, a sua existência será sempre uma incompletude. Só mais essa segunda, e aí a gente continua na quarta que vem. Que nós somos duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos a imagem de Deus e nós somos a imagem desfigurada de Deus. E é de nós sermos duas coisas ao mesmo tempo que surgem todas as contradições que existem em todos nós. Você conhece uma pessoa e brilham nos primeiros contatos as qualidades daquela pessoa. E à medida que você se aproxima e conhece tão admirável alguém, parece que essa pessoa não tem defeitos. Até que, não é? Até que. E aí a gente vai vivendo a vida e descobre que todo mundo erra. Não é essa a frase? A outra frase que a gente diz não é a seguinte: ninguém é perfeito. Só que essas duas frases são tão sérias, meus irmãos. A primeira frase diz: todo mundo erra, não tem ninguém que não erre. Não tem uma pessoa, ninguém, quer dizer que todos nós, sem exceções, todos nós erramos. Ninguém é perfeito, a gente diz isso para minimizar as coisas, para relevar, para dar uma diminuída. Não, mas ninguém é perfeito. Mas essa frase é séria. Ninguém, não tem uma pessoa nesse mundo inteiro, não tem uma pessoa, não, ninguém é perfeito. Ninguém. Conhecendo de perto, Senhor. Olha esse versículo aí de Romanos 2. Esse está no seu resumo. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Quer acusando, quer defendendo. O que é que eu sou, você é? Imagem de Deus e imagem desfigurada de Deus. Que o pecado desfigurador da imagem não é um problema individual. A gente poderia, e quão comum é tratar, falar, não, isso aí é um problema meu. Isso é um pecado que eu cometi, eu assumo as consequências, eu que respondo por isso, fui eu que fiz e tal. Mas isso é o velho erro de colocar a gente primeiro na história. E a gente tem que pensar não primeiro em nós, mas primeiro em Deus. Antes de o pecado ser um problema na minha vida, inclusive na sua, porque os nossos pecados normalmente atingem terceiros, primeiro de tudo o pecado é contra Deus. Número 4. Que o problema, agora o negócio fica sério, que o problema é essencial, não é uma questão daquilo que a gente faz, é uma questão daquilo que a gente é. Mas como, pelo amor de Deus, a gente muda aquilo que a gente é? Como? Não é essa a pergunta de Nicodemos para Jesus? Como o homem vai voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E a resposta que Jesus deu para Nicodemos é a resposta que ele dá para nós. É preciso nascer da água e do Espírito. Última colocação. A salvação pelo Evangelho de Jesus é o começo da restauração da imagem de Deus em nós. Progressivamente, 2 Coríntios 3,18, Efésios 4,13, que eu não vou ler agora, só anote aí. Progressivamente, começando na justificação, progressivamente pela santificação e culminando na glorificação, a imagem de Deus vai sendo restaurada em nós. Por quê? O efeito real da santificação é que nós vamos sendo transformados em pessoas mais e mais parecidas com Jesus. Oremos.
Como é grande a tua palavra, Deus, e como é verdadeira, como ela é clara, Deus, num mundo de tanta confusão. Em meio a tantos ruídos e vozes deste mundo, a tua palavra, Deus, é um sinal de paz e de vida. E nós louvamos a ti, Deus, pela tua palavra e porque é da tua misericordiosa vontade nos dar a tua palavra. Obrigado então, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de meditar na Bíblia esta noite. E pedimos ao Senhor que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. É isso que está lá, Deus, esconder a palavra no coração para não pecar contra ti. Abençoa-nos, Deus. Dá-nos o entendimento do teu propósito para a nossa vida. Ajuda-nos a te adorar, Deus. Ajuda-nos a te adorar como o Senhor merece ser adorado. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto buscamos em Ti a graça diária para dizer não ao pecado e ao mundo, Deus, e sermos por Ti transformados na imagem de Teu belo Filho, Senhor Jesus. Continua, Deus, fazendo a Tua obra na nossa vida. Não desiste de nós, não, Deus. Continua fazendo a Tua obra na nossa vida. E continua nos dando graça, neste tempo, com tantos desafios, para sermos fiéis ao Senhor, de maneira que se o Senhor Jesus voltar hoje ou amanhã, ou no dia que vier, Ele nos encontre fiéis, prontos para adentrar o gozo de nosso Senhor. Obrigado por este culto, pela companhia dos irmãos, pela presença do Senhor, e quando o culto vai terminando, Deus, humildemente pedimos, que a Tua bênção seja conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.